No programa de hoje você vai conferir as decisões do Conselho da APUESP, vai sentir o impacto da reforma do ensino médio e vai saber mais sobre trabalho escravo. Acompanhe. No dia 10 de março foi realizada a reunião do CR, o Conselho Estadual de Representantes da APUESP, aqui na capital de São Paulo, e o Educação na TV veio acompanhar. Acho que a questão mais básica e importante foi aprovar os rumos, do futuro da APUESP, que são as eleições que acontecerão, de acordo com o nosso CR aqui, no dia 26 de maio, E, por conseguinte, nós já aprovamos até o regimento das eleições, Por isso um CR longo. Mas, para além disso, nós também debatemos um plano de lutas, Aproveitamos o dia, depois de muito tempo, um dia abonado, arrancado às duras penas, para debater exatamente a importância de nós revogarmos essa reforma ou medida provisória do ensino médio, a BNCC, parar com essas escolas de tempo integral, reorganizá-las, dar condições para os professores, garantir o HTPL, que é o local de livre escolha, que o professor venha poder escolher onde ele quiser fazer o HTPL. Não faz sentido ficar numa escola barulhenta, ter que ler um livro, ter que corrigir uma prova, Então isso a gente tem que fazer com que o governo reveja essa posição, assim como rever as condições de trabalho dos professores. Então é um calendário de lutas que foi aprovado, esse CR está muito importante, mas nós também aprovamos, faz parte do processo de luta dos professores, as eleições dentro da APUESP, um calendário para as eleições. Então foi votado o estatuto, aliás, melhor dizendo, foi votado o regimento das eleições, que vai garantir aí a transparência, a lisura e a democracia dentro do nosso sindicato. A reforma do ensino médio tem causado muitos problemas nas escolas de todo o país. Durante o último CR, conversamos com alguns professores para saber sua opinião sobre o impacto de sua implantação. Falta suporte, falta material, a gente está um pouco perdido. Por quê? Porque é uma coisa nova. Falta muita capacitação também, tanto para os professores, e eu vejo assim, muita demanda, muito documento, pouco tempo para a gente estar preparando essas aulas. O aluno do terceiro ano do ensino médio na rede estadual, ele não tem praticamente aulas de português, de química, de história, de geografia. Ele tem uma série de matérias ligadas ao empreendedorismo, ligadas a competências emocionais, que tem a sua importância, mas você tem esvaziamento da grade e um descompasso com o que é cobrado no Enem, nos vestibulares e tudo mais. Eles estão indo para o Enem, para fazer uma faculdade, e no segundo e terceiro ano está se reduzindo drasticamente as disciplinas bases, que são história, geografia, a redução da língua portuguesa, que é fundamental como base, e aí você tem itinerários. Ela tem que vir de encontro com a necessidade da comunidade. Primeiro, o que está sendo cobrado no Enem, do conteúdo e tal, ele tem que ser mantido no ensino médio, que senão você tira a possibilidade do aluno da periferia, o aluno mais pobre que precisa de uma universidade pública, dele conseguir um ingresso na universidade pública. Inclusive, gera uma desigualdade com relação às escolas particulares. Aqueles estudantes que têm condições de pagar suas escolas não têm o mesmo ensino que nas escolas públicas, como já historicamente não tem mesmo. Mas, enfim, aumenta a desigualdade com relação a isso. Enquanto escolas particulares, pelo contrário, não cortaram as escolas, oferecem cursos pré-vestibular, cursos para o jovem entrar no Enem e por aí vai. Enquanto as escolas públicas, por sua vez, estão cortando essas matérias e precarizando ainda mais o ensino do jovem. Eles não consultaram os professores no tempo correto e foi passada na pandemia e a gente nem tomou ciência de que estava acontecendo exatamente isso. A professora Patrícia também chamou a atenção para os prejuízos que os alunos do período noturno estão tendo com a reforma. Existem aulas que se chamam aulas de expansão, que elas acontecem no contraturno dos alunos. Então, os alunos que fazem aula das 19 às 23, eles têm que cumprir um horário das 17 às 19, que é impossível o aluno conseguir
acessar esse horário via celular, via notebook, via qualquer meio, sendo que ele está se preparando para vir à aula, sendo que ele trabalha, toma um banho e vai para a escola. Então, assim, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade de alunos do estado, né? No próximo programa, você verá uma matéria especial na audiência pública realizada na Alesp sobre a reforma do ensino médio. Nos últimos dias, matérias sobre trabalho escravo ganharam espaço na imprensa brasileira. Infelizmente, esta não é uma novidade. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. Nós conversamos com Natália Suzuki, da ONG Repórter Brasil e coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, que desde 2004 atua no combate e na prevenção ao trabalho escravo. Então hoje a gente tem um projeto implementado em 12 estados, né? São mais de 600 municípios, dentre esses alguns municípios de São Paulo, como a própria capital e Campinas, né? E isso se justifica porque trabalho escravo não está presente só na região, nas áreas rurais, né? Só em atividades econômicas das áreas rurais, mas o trabalho escravo também está presente em atividades urbanas, né? Então, em capitais como São Paulo mesmo. Então, aí eu menciono, por exemplo, oficinas de costura, na construção civil. Perguntamos a Natália como os educadores devem abordar o tema trabalho escravo dentro da sala de aula. O tema do trabalho escravo não é ele somente isolado, mas ele também acaba tangenciando outras questões, como questões agrárias, migração, como eu já mencionei, a questão de gênero, né? Então, é um tema que, de alguma forma, ele consegue, como a gente chama de... ele é gerador, né? É um tema gerador que consegue trazer outras discussões contemporâneas, que é importante, né, para a atualização não só dos alunos, mas também dos educadores. Então, os processos formativos que a gente desenvolve é sempre nessa perspectiva de abordar o tema dentro das disciplinas, então geografia, história, língua portuguesa, mas a gente também já teve abordagens muito interessantes por meio da ciência. Então, trabalhava-se, por exemplo, a questão da dinâmica do corpo do trabalhador, né? Quanto que ele tem de gasto calórico numa atividade extenuante. A gente já trabalhou em matemática, né? Em disciplinas de exatas, porque se calculava, estatísticas, né, em relação ao número de trabalho escravo, no local onde ele acontece. Em artes é possível sempre trabalhar, então alunos já fizeram pinturas, exposições, enfim. Então, assim, a possibilidade de trabalhar com esse tema são muitas. Para atualizar educadores e alunos sobre a complexidade do assunto, a ONG Repórter Brasil lança a 3ª edição do seu livro Escravo Nem Pensar. E aí tem algo que, assim, que pra gente tem sido muito caro tocar, é a questão de gênero. Por muito tempo, se entendeu que o trabalhador resgatado ele era majoritariamente homem, né? Os nossos dados dizem que a gente tem 95% dos trabalhadores resgatados do sexo masculino. E aí a gente começa a perceber, na verdade, que é uma questão de invisibilidade da mulher, também nos dados de fiscalização. Então a gente tem tratado isso, abordado também a questão da visibilidade da mulher no mercado de trabalho, a visibilidade da mulher em situações de exploração, não só trabalho escravo, né? Então discutir um pouco essa questão do papel e da presença da mulher em situações de vulnerabilidade e de violações. Então o livro tenta abarcar todas essas questões, né? Essa nova edição que a gente traz. O livro está disponível e pode ser baixado gratuitamente no site escravonempensar.org.br. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Para mais notícias do mundo da educação, acesse o portal ou as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.